Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Batman Veneno. Esse encadernado foi lançado nesse ano agora de 2019 pela Panini e traz uma história que foi escrita pelo Dennis O'Neil. Essa história tem esboços do Trevor Von Eeden, desenhos do Russell Brown e arte final do José Luis Garcia Lopes. Ela foi publicada originalmente lá em 1991 nos números 16 a 20 da revista Legends of Dark Knight. E ela já saiu no Brasil numa minissérie em 5 partes, em 92, lançada pela editora Abril, e essa minissérie se chamava Um Conto de Batman, Veneno. E Veneno, minha gente, é uma história particularmente interessante. Interessante porque o grande inimigo do Batman aqui não é o Coringa, não é o Charada, não é o Pinguim, não é nenhum vilão, assim. Embora existam vilões, esses vilões são importantes para a trama, mas o grande inimigo do Batman aqui é a dependência química. E a dependência química não vivida por outros, não vivida por um coadjuvante, como por exemplo nós vimos com o Ricardito, né? O Arqueiro Verde teve que lidar com a dependência química do seu parceiro. Aqui não, é o próprio Batman, o próprio Bruce Wayne que se torna dependente das drogas, assim. E isso, essa situação do Homem-Morcego, tão acostumado a saber quem é, a ter controle sobre si, ele perdendo esse controle sobre si, ele sendo dominado pela droga. Cara, tudo isso é muito dramático. E a solução dada para o problema é muito cheia de tensão. É uma solução à la Batman mesmo. Bom, mas vamos um pouco a como isso foi construído, né? O que acontece é que o começo da história, eu creio que não seja um spoiler, são literalmente as primeiras páginas. O Batman está lidando com o sequestro de uma criança. Essa criança está presa num local que está alagando e que pelo jeito é impossível salvá-lo, o risco de entrar lá é absurdo, mas o Batman, é claro, entra no local para salvar a menina. Ele entra para salvar a garota e ele falha. Ele falha porque ele não tem força para levantar uma rocha. E eu vou dizer o seguinte, né? Essa sequência inicial com a morte da garota, ela é fortíssima. A gente sente ali o drama, né, de uma criança perdendo a vida e da impotência daquele que não pode salvá-la, né? Daquele que não consegue, embora faça seu máximo, não consegue salvá-lo. Seu máximo não é suficiente. E o seguinte, né? O que acontece é que o fato dele não ter sido forte o suficiente gera uma frustração grande no Bruce e faz com que ele apele para o uso de uma substância que o torna mais forte. Inicialmente ele não quer utilizá-lo, mas acaba cedendo e usando essa droga, né? E ao usar essa droga, ele realmente fica mais forte, mas ele fica menos inteligente, ele fica mais violento e, além disso, ele passa a ficar na mão do homem que produz essa droga. Como ele não consegue ficar sem, esse homem consegue ter controle sobre o Batman. Tanto controle que ele chega a enviar o Batman para matar o comissário Gordon. Minha gente, claro que tudo isso faz parte de um plano, de um vilão. Isso para mim é o ponto mais fraco da história. Assim, tudo que acontece na história parece que é parte de um plano. E esse plano, claro, dá errado, mas mesmo assim, acho que não precisava disso. Apesar disso ser um ponto que eu não goste, a história é bem boa, ela está nas minhas melhores leituras do mês, com certeza. Eu só estou aqui apontando que é um elemento que eu julgo mais fraco. Nessa história aqui, nós vemos um Batman mais humano do que nós temos visto recentemente. É comum nós vermos um Batman, principalmente nas histórias da Liga da Justiça, que ele rivaliza com os super-humanos. E aqui é um Batman que comete erros, e comete erros graves. É um Batman que apanha até de alguns capangas, embora seja realmente um grande lutador marcial, mas ele ainda assim é um homem. Pode estar no limite do humano, mas ele é ainda um ser humano, né? Que tem seus limites e seus erros. E nós vemos aqui nessa história, para mim, em Veneno, uma das maiores derrotas do Homem-Morcego. Ele perde a si mesmo, é isso mesmo, ele perde a si mesmo. E a luta que ele tem para dar a volta por cima é talvez uma das mais difíceis lutas que ele já teve. Uma luta mais difícil do que qualquer desafio físico que ele teve
ao enfrentar algum vilão, algum artista marcial. E essa luta, ela tem dois momentos. Ela tem dois momentos que são muito bem trabalhados. O primeiro momento da abstinência e o segundo momento é o da tentação do retorno. E tudo isso é trabalhado dentro de uma narrativa de uma história de super-heróis. Muito legal isso. Além desse drama do Bruce, nessa história aqui são plantadas as sementes para o desenvolvimento de um grande vilão do Batman, que é o Bane. O vilão que vai quebrar o morcego, né? Literalmente quebrar a coluna do Batman na queda do morcego, talvez a saga mais famosa do Batman dos anos 90. Mas antes do Bane quebrar o Batman foi quebrado pela própria droga. Isso é uma coisa bacana de ver aqui, interessante. E eu achei a história muito ousada, sabe? Uma história muito ousada. Ou seja, por que ela é ousada? Porque ela colocou a dependência química como um drama vivenciado por um dos maiores, dos mais icônicos super-heróis, que é o Batman, né? Que é aquele que um ser humano que tem um controle absurdo de si mesmo, né? Claro que assim, que não é uma história didática para ensinar sobre drogas, não é isso. Ela não é uma história de super-heróis, é uma história muito bem contada. Ela não é uma história didática, mas ela se baseia no tema para criar uma aventura que é cheia de tensão, cheia de drama. Os vilões utilizados, embora genéricos, é um general e um cientista, eles funcionam bem, eles são tão obcecados pelos seus objetivos que eles não se importam em literalmente sacrificar os próprios filhos. E ao terminar de ler Veneno, eu pensei o seguinte: eu sinto falta um pouco de histórias como essas hoje em dia. Como essa aqui? Como assim? Que tipo de história é essa aqui? Ela é uma história bem planejada, bem contada, com um tema interessante e autocontida. Você não precisa ler nada do Batman antes de ler isso aqui. É uma história que as 140 e poucas páginas, acho que é isso que esse encadernado tem, eles contam toda a história e ela é muito bem desenvolvida. Eu creio que isso aqui é uma boa porta, esse tipo de história, para novos leitores. Mas é o tipo de história também que não desagrada os antigos leitores. Ou seja, o personagem está aqui, é uma história que trabalha um drama forte para o personagem, mas ela funciona por si só e não por estar ligada a uma saga mais ampla. Eu gosto de sagas grandes também. Eu não tô, por exemplo, Vingadores de Jonathan Hickman eu amei. Eu gosto de sagas grandes. Eu quero dizer que isso aqui é um modelo com algo autocontido, bem planejado, uma história que funciona por si mesmo, que não desagrada quem lê há muito tempo e é uma porta de entrada legal, né? Esse título, Legends of Dark Knight, tinha muitas histórias desse tipo, né? Várias delas publicadas aqui nessa Um Conto de Batman. Assim. Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre essa história em específico. Gostei bastante mesmo. Acho que até mais do que eu esperava. Estava esperando uma história legal, mas assim, encontrei com uma história que realmente foi impactante. A luta do Batman com as drogas realmente é um negócio muito tenso. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas a maneira que ele vence a abstinência, nossa, é um negócio assim que você fala assim, caramba, né, cara? É super-heróico. É super-heróico mesmo, assim. Não é uma maneira para os mortais, vamos colocar assim, né? Ele tem um caminho próprio, né? Por isso que eu disse, não é didática a coisa, né? Talvez uma pessoa que realmente enfrente problema, ela vai ter, sei lá, médicos, vai ter ajuda, né? Aqui o Batman, ele lida com isso como se ele estivesse enfrentando, sei lá, o Coringa, né? Só que nessa vez o vilão tá dentro dele, tá nas células dele, tá a dependência que o corrói. Cara, mas tô falando demais, é porque eu gostei muito de gibi mesmo. Bom, mas paro por aqui. Agradeço por você ter visto o vídeo, peço teu joinha se você gostou dele, claro, te convido a se inscrever no canal, lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você queira fazer uma compra na Amazon, comprar algum quadrinho, quem sabe Batman Veneno, estiver vendendo lá, você comprando lá, você ajuda o canal a ser mantido e também a ser melhorado. Também não custa lembrar, né? Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, mostra para os teus amigos, ajuda o Ministério dos Quadrinhos a chegar a pessoas que podem gostar do conteúdo, mas que ainda porventura não têm acesso a ele. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.